Boa noite. Que bom ver você aqui, Saina Rebouças. Boa noite, Pati. Bom demais também te ver aqui. Que bom que você conseguiu entrar. A galera tá chegando. Nossos convidados do Laboratório de Liderança. Falando neles. Boa noite, Emily. Boa noite, Grande Washington. Boa noite. Mais um minutinho aí a gente começa. Enquanto a gente não começa, falar um pouquinho. O objetivo da live, galera, toda semana a gente vai ter uma live aqui, às quartas-feiras, às 20h13, trazendo insights e conhecimentos aplicáveis e práticos de liderança, para que você já saia dessa live aqui, exato, já saia daqui amanhã, aplicando algum conhecimento, ou tendo algum insight, ou trazendo alguma coisa diferente para o time. Então, o objetivo da live é que ela seja muito prática, muito rápida, só que bastante assertiva. E aí eu quero que vocês tragam aqui perguntas, eu paro a live, a gente vai, bate um papo, fala sobre os pontos, quero que vocês participem, tragam ideias, tragam também experiências, o objetivo realmente é que a gente traga e enriqueça esse momento o máximo que a gente puder. Fechado? Então, essa live, esse projeto, eu vou falar para vocês que estão aqui, ele nasceu do nosso novo projeto do Laboratório de Liderança. Inclusive, temos aqui pessoas do Laboratório de Liderança, aqui online com a gente. Então, o objetivo é oferecer essas pílulas semanais de conteúdos de liderança, de conteúdos de gestão, de conteúdos que vão ajudar você que é líder ou você que quer se tornar um líder realmente a escalar, esse processo, realmente a ter aí esse acervo dessa metodologia, esse conhecimento do dia a dia, sair um pouco de algumas que a gente escuta algumas vezes, O processo de liderança é um processo extremamente prazeroso, é extremamente complexo, mas se você tiver as ferramentas certas, se tiver as rotinas bem adequadas, se você tiver ali o arsenal mesmo de conhecimento, mas principalmente tiver vontade de desenvolver pessoas, eu tenho certeza, que esse conteúdo, esse material aqui vai te ajudar, que esse canal aqui vai ser fundamental para você nesse processo. E assim, de novo, quem participou da primeira live sabe, eu não romantizo o processo de liderança, mas é extremamente complexo, só que é extremamente factível, desde que você realmente se dedique e tenha as ferramentas corretas. Então, hoje, eu trouxe um tema bem legal, bem interessante, porque ele é um tema um pouco contraditório na frase, Então, assim, por que bons líderes criam times fracos? E aqui eu fiz questão de colocar os bons líderes entre aspas, porque eu vou explicar para vocês essa questão do bom líder, que ele normalmente entende alguns comportamentos como bons, porém, ele está, de certa forma, enfraquecendo o seu time, ele está, de certa forma, enfraquecendo o projeto de construção de time, de líderes, enfim. Então, assim, o que são? São comportamentos invisíveis que sabotam a autonomia. E hoje, a gente sabe muito bem que esse processo de autonomia é o que sustenta o nosso negócio, é o que sustenta os nossos times. Principalmente quando a gente fala de um mundo tão complexo, empresas desafiadoras, um cenário cada vez mais crítico enfim, e a gente precisa ter pessoas aptas, precisa ter pessoas desenvolvidas para que tenham ali autonomia de trabalhar, autonomia de fazer as entregas, principalmente quando nós, os líderes, não estamos ali vendo, não estamos ali garantindo esse processo. Inclusive, não é nosso papel fazer essa microobservação. Inclusive, nós falamos disso, que é um dos... A gente tem que fugir desse processo de microgerenciamento, desde que ele não seja consciente, beleza? Então, quando a gente sabota a autonomia, a gente está passando um recado muito claro para o nosso liderado. O recado é simples: eu não confio em você. Esse é o recado que a gente passa para o liderado. E sabe qual é o recado que a gente passa para a gente? Eu não fui capaz de desenvolver um bom time. Então, a gente precisa fazer constantemente essas reflexões para entender em que momento a gente está, entender do que desse momento cabe a gente, como líder, realmente fazer essas mudanças, essas adaptações. Beleza? Então, vamos lá. Time com baixa autonomia atrasa decisões em até 2 vezes, Esse é um dado da Harvard Business Review, Realmente a gente percebe o quê?
vamos lá, quando a gente fala de tomada de decisão nesse mundo extremamente caótico, extremamente ágil, extremamente volátil, imagina você ter que tomar uma decisão, retardar a decisão em 2 vezes o tempo dela. Imagina a concorrência fazendo mais rápido, imagine se for um tema de crise, imagina se for um problema de segurança, um problema de saúde, e você está ali com baixa autonomia. E aí o seu liderado tem que te ligar, te consultar, tem que te buscar. Depende o tempo todo da sua decisão. Por quê? Primeiro, você não treinou, você não deu autonomia e não construiu um ambiente de desenvolvimento. E aí, quando realmente precisar, né, dessa autonomia, precisar dessa tomada de decisão, a gente tem um time que não é capaz ou acredita que não é capaz, mesmo sendo. Então, quanto melhor o líder interfere, menos o time aprende a decidir. O que quer dizer com isso? Quanto mais ele está interferindo no processo de autonomia, de treinamento, de desenvolvimento, né, de deixar o liderado, a equipe trabalhar, fazer seu trabalho, se desenvolver, ter suas dúvidas e seus aprendizados, menos o time aprende a decidir. E quando você tira a capacidade do time de decidir, você gera uma dependência sua. E ao gerar uma dependência sua, você emperra o processo. E aí o time não desenvolve. Então, o processo que nós, como líderes, ou futuros líderes, ou líderes de nós mesmos, né, que é o primeiro líder, é o líder de si, precisa entender é que o processo de autonomia ele vai te demandar uma certa energia, mas ele é extremamente necessário para o crescimento, tanto seu, quanto do time, quanto da empresa. E muitas vezes, aí vem o título do nossa live, o líder bonzinho, o bom líder, que acha que está fazendo o melhor pelo time, tomando essas decisões, poupando o time de desenvolver, né, senso crítico, tomada de decisão, desenvolver inteligência emocional, capacidade de dialogar, de argumentar, de decidir, de falhar mesmo e lidar com essa frustração, a gente acaba formando um time fraco. Que quando você realmente precisar de uma tomada de decisão, precisar de uma postura mais adequada, você vai acabar não tendo realmente esse processo. Galera, fiquem à vontade, façam perguntas. Se tiver qualquer ponto nos slides, eu volto, viu? Aqui o momento é nosso. Quem se identificar também, quiser trazer o ponto aqui, vamos discutir. Né? Quem já viveu também a experiência e aprendeu, compartilha com a gente aqui nos comentários, que serve de material para todo mundo que está aqui buscando essa melhoria. Então, controle de mais, liderança de menos. Temos que sair desse paradigma de achar que o líder é a pessoa, é o cargo, é a responsável por fazer o controle dos processos, o controle de tudo que acontece. Quando, na verdade, o líder ele é responsável por dar o mapa e ser um consultor de crescimento. Então, todos nós temos, né, ambições, todos nós temos objetivos, todos nós temos vontade também de entregar. O líder, ele também é um colaborador. Né? Tem uma fala que eu acho muito interessante, eu agora não estou lembrando o autor para honrar, mas que, na verdade, o líder ele também é um colaborador, só que dentro das funções dele tem que cuidar de você, que é o do time dele, né? Cuidar do time. Então, às vezes, a gente esquece que o líder também é um colaborador. E assim como nós, como colaboradores, queremos entregar, queremos crescer na carreira, temos essas intenções mesmo de alcançar outros objetivos, novos objetivos, e às vezes nós somos ali capturados por essa vontade de resolver rápido, de resolver pelo time, de resolver pela pessoa, de tomar a decisão pela pessoa que é responsável por esse processo. E aí, quando o líder resolve rápido, nesse sentido de ultrapassar, de bypassar ali o colaborador, de bypassar o processo que ele mesmo estabeleceu de confiança, aí o time para de pensar. E aí é o primeiro step, né, do enfraquecimento do time dentro do processo de construção de time de alta performance, de entrega de resultados consolidados. É quando o time ele para de pensar e o líder vira ali um grande acervo de todas as respostas. E aí a gente entra num ciclo, né, extremamente perigoso, que é um ciclo da dependência, um ciclo de medo, um ciclo de frustrações. E aí, esse ecossistema construído, ele vai gerando uma queda de performance, vai gerando um baixo engajamento, vai gerando ali uma desmotivação e vai gerando um ambiente extremamente complexo de se lidar. E se você não resolver isso rápido, vai virando uma grande bola de neve, né? Emoções, falhas, oportunidades não tratadas, enfim. Às vezes a pessoa até sabe resolver, mas se acomoda quando o líder resolve tudo. Perfeito, Emily, perfeito. E aí, nesse ponto, é bem legal, e aí, por isso que é importante vocês colaborarem aqui. Massa, Emily. Porque
a pessoa sabe como resolver, ela se acomoda ou então fica com medo de achar que não sabe, com medo de não estar tomando a decisão certa, com medo talvez do líder achar que ela está indo muito para frente, está querendo aparecer, ou está querendo se colocar numa posição que não é dela, e aí acaba realmente fazendo ali o básico, e às vezes o básico mal feito. Perfeito. E aí, como é que a gente faz isso, Emily? Uma dica para você, alinhamento de expectativa. Então, todas as vezes que você sentir esse processo, eu alinho expectativa com o líder sobre o que eu preciso fazer, sobre o que é minha responsabilidade no processo, sobre como eu vou conduzir e o que se espera desse resultado. Estando alinhado, realmente faz sentido fazer essas entregas, né? Então, e esse é um processo de construção. Tenho certeza, eu sei que eu posso falar propriedade, que eu tenho um time, eu tenho certeza que em alguns momentos a gente já está tão entrosado sobre a forma que a gente resolve as coisas, sobre a forma que a gente conduz os processos, que muitas vezes essa tomada de decisão ela é natural. Ela é natural pela consequência de várias tomadas de decisões feitas em equipe, feitas em mesas de discussões, que a gente realmente se torna cada vez mais alta performance em conjunto. Então, hoje eu consigo trabalhar em 3, 4 frentes, 5 frentes de trabalho, né? Às vezes até trabalhos em países diferentes, né? Pela oportunidade que eu estou hoje dentro da empresa, mas consigo consolidar e manter a qualidade porque as 4 pessoas que estão à frente desse time, eles conseguem entregar a qualidade que nós, como time, estabelecemos juntos. Eu sozinho não conseguiria trabalhar nessas 4 frentes, né? Fisicamente impossível, né? Estar em 4 agendas ao mesmo tempo, estar em 4 frentes de trabalho, entregar com a mesma qualidade. Então, conforme você vai alinhando e desenvolvendo isso com o seu líder, com o seu time, com seus pares, enfim, com todos ali os envolvidos, os clientes, você constrói uma lógica de entrega de alta performance que é constantemente alimentada por esse grupo, sobre boas práticas, aprendizados, e aí você tira o medo e coloca o aprendizado no lugar. Então, quando a gente realmente não acerta, a gente tem que, pelo menos, tirar disso um grande aprendizado, tirar disso muita informação, tirar disso muita coisa que nos permita evoluir como time. Não necessariamente focado no problema que aconteceu, mas na capacidade que aquele problema tem de enriquecer nosso conhecimento para as próximas situações e resolvendo como time. Sayana, pensando como liderado, qual a melhor maneira de mostrar ao líder quando ele é controlador? Cara, é um tema muito sensível. Cada líder, cada ser humano, né, vai te dar uma abertura diferente, correto? Uns têm uma forma de escutar diferente, um tem a forma de escutar. Um é mais fácil para escuta, um é um pouco mais rígido. Depende muito do background também do colaborador, do funcionário, do líder. Então, eu acredito que a conversa e o alinhamento vão te mostrando os limites que você pode ir percorrendo junto com o líder. E, galera, tá tudo bem. Como eu falei no início, não é romantizando o processo, tá? Cada empresa vai ter sua cultura, cada líder liderado vai ter seu modo de pensar. O que eu acredito de verdade é que a busca desse relacionamento ele tem que te dar um match mínimo. Tem que te dar um match mínimo de cultura, de valores, tem que te dar um match mínimo de objetivos, né? Quando esse match mínimo ele realmente é alcançado, cabe a nós, né, grupo, construirmos esse relacionamento e entendermos onde que eu posso ir com cada um. Então, mostrar para o líder que ele é controlador não é confortável mostrar para ninguém que é controlador, principalmente quando a pessoa toma para si controlador como algo ruim. Né? Então, é só uma característica, não é necessariamente um elogio, não é necessariamente também uma crítica, perfeito? Então, eu acredito que é você mostrar ao que você está disponível para fazer, disposta a fazer pelo time, de como você está disposta a fazer e alinhando esses parâmetros junto com o líder. E eu sempre acredito na fala clara, né? Então, eu tenho um relacionamento com a minha líder hoje onde eu falo, ó, isso eu acredito, isso eu não acredito, isso eu concordo, isso eu não concordo, e a gente junto vai construindo. Existem coisas que a gente faz realmente sem concordar, até porque às vezes a gente não tem a visão do todo, né? A gente não tem a visão holística, né? A gente não tem a visão de todos os dados, de todas as variáveis, e dentro do nosso universo pode não fazer sentido. E aí vem um ponto que é muito importante, que é a confiança. Então, hoje eu confio que minha líder vai me direcionar para um caminho certo, mesmo eu não tendo todas as variáveis, porque faz parte do processo eu não as ter. Então, faz parte do processo eu também confiar em quem eu estou trabalhando. Então, essa construção do relacionamento é fundamental para te dar um panorama também do que você está disposto ou disposta a aceitar, do que você não está. Então, eu acho que é essa construção de valores, essa construção de paridade, de entendimento, de relacionamento, do que é possível e do que não é. Delegar responsabilidades e monitorar. Perfeito, Austin. Então, delegar responsabilidades e monitorar é delegar mesmo. Né? Quando você só
delega, mas não acompanha, você delarga, né? Então, você deixa para o outro a responsabilidade. E vou dar aqui um exemplo que eu uso muito dentro do time. Eu passo a missão para João. Se João tem um time, ele vai passar para Júnior, a missão continua sendo de João, né? Independente do fator da legácia do funcionário, porque você, como um time, está utilizando ali as ferramentas, está utilizando os recursos, nesse caso o recurso humano, para poder fazer alguma coisa, mas a responsabilidade ainda é sua. Então, muito dos líderes também se perdem nesse processo de delargar, de achar que pelo fato de que mandou um e-mail, ou de que mandou um WhatsApp, ou de que entregou aquela função, já não é mais responsabilidade dele fazer. E aí você perde muito desempenho, porque o seu time precisa desse acompanhamento construtivo. E acredite, uma hora já não vai ser tão necessário estar tão próximo, porque, como eu disse, o time vai pegando realmente ali o ritmo de entrega, o ritmo, né, da performance, como as coisas devem ser, certo? Ana, acredito que a instituição precisa dar esse espaço aos colaboradores, né, que estão na base operacional, para que os líderes não recebam críticas como algo pessoal ou falta de respeito. Perfeito. Um feedback que pode ocorrer entre líderes e liderados. É uma coisa que, nas minhas mentorias, e aí eu também trago aqui um pouco disso, o primeiro tópico que você precisa trabalhar, que nós trabalhamos, é a inteligência emocional. Você precisa estar apto a escutar, né, a receber e a também fornecer esse ponto de vista. E como eu disse na pergunta de Sayana, não é fácil você realmente ouvir de alguém que você não está dando espaço, que você falou um pouco mais alto, que essa forma não me agrada, que eu seria muito mais, que eu entenderia muito mais se você fizesse dessa forma. Nem todo mundo, infelizmente, está pronto para receber esses direcionamentos, né? Receber essas construções, né? Essas observações construtivas. E é muito importante que nós, como líderes, como funcionários, nós façamos a nossa parte. Então, eu não controlo todos os ambientes, correto? Eu tenho ambientes onde eu não sou, vou colocar aqui muito entre aspas, a maior hierarquia, que eu não tenho a influência maior dentro daquele ambiente. Mas no que eu tenho, eu faço questão de ter um ambiente respeitoso, um ambiente com muita saúde mental, as pessoas consigam falar, consigam se expressar, e eu trago muito isso. Então, é o que eu falei no início, clareza e verdade. Aquilo que a gente consegue discorrer, que a gente consegue elaborar junto, tem, mas existe aquilo que a gente não consegue, muito por uma falta de visão do todo, obviamente, mas também por uma questão estratégica da empresa. Então, nem sempre você faz aquilo que concorda ou entende, mas você está ali construindo um espaço de confiança para poder falar, inclusive, sobre isso. Então, hoje eu tenho muita clareza com o meu time sobre o que dá da gente mexer, o que dá da gente fazer, o que dá da gente somar, mudar, e esse ambiente é fundamental. Sem esse ambiente, a gente não cresce, porque você vai plantando medo, você vai plantando apatia, as pessoas vão sempre esperando as respostas, e aí fica aquele ambiente onde o líder manda, o time executa. O líder manda e o time executa. E o ambiente que você precisa buscar é você constrói o que com o time e o time desenvolve o como e você aprende com o time e o time aprende com você. Esse é o grande game, né? Até porque para você assumir uma posição maior ou diferente, alguém tem que estar lá fazendo o seu trabalho. E o processo que desenvolve as pessoas é o processo de autonomia observada. Então, eu dou muita autonomia observando aquilo que eu posso ajudar, não buscando pontos de crítica para tornar o profissional medroso ou inseguro ou não acreditar em si, né? Então, eu observo, realmente busco oportunidades, mas para desenvolver o time, não para deixar ele mais fraco ou frágil. Boa, galera, muito excelentes pontos. E aí vem de novo outra frase: disponibilidade não é liderança. Então, estar sempre disponível não significa que você é um bom líder ou que você escuta. Você pode estar sempre disponível mexendo no celular enquanto seu liderado fala, ou sempre disponível estando numa agenda enquanto seu liderado precisa dos seus conselhos, né, do seu direcionamento. Então, a disponibilidade ela não é tempo próximo. A disponibilidade ela é atenção plena. E você precisa construir, e a gente está falando aqui desse ecossistema que o líder tem um papel fundamental na construção, de que o ambiente ele seja acessível, né? Estar sempre acessível ensina o time a não assumir risco. O ambiente ele precisa ser propício à evolução, mas ele precisa principalmente ser propício ao desafio. Então, o ambiente tem que ser um ambiente seguro, tem que ser um ambiente estruturado, o máximo possível com processos, até porque, né, muita coisa acontece que não está mapeado e a gente tem que estar pronto para também aprender, mas o ambiente ele deve te dar possibilidade de assumir risco, né, de tentar algo novo, né, o ambiente ele tem que falar, cara, se eu
óbvio, a gente vai mapear os impactos ali de uma possível falha, mas entendendo que nós temos ali autonomia de arriscar, de aprender. Porque você não aprende as coisas na área do controle, você aprende as coisas na área do desafio, na área de quando não se tem um processo para aquilo, precisa se criar, precisa se entender, precisa ter uma interpretação a mais, porque quando tem um processo, você abre o checklist, segue o checklist vai chegar no resultado. Né? E quando o checklist não cobre todas as etapas, ou quando você pensa que dá para fazer algo melhor, e aí você precisa trazer uma evolução. Então, é importante realmente o entendimento do conselho de disponibilidade. Né? E outra, tem um ponto muito importante também. Todos nós temos várias agendas, né? Nós, líderes, nós, time, colaboradores, enfim, nós temos agendas. E nem sempre posso falar com você e aí escutar aquele, pô, agora não, só um minuto. A responsabilidade de quem pediu esse tempo é voltar com a pessoa e da pessoa entender que há outras coisas acontecendo no ecossistema empresarial que não só as suas próprias obrigações. Então, aprender a respeitar o seu tempo e o tempo do colega é fundamental para manter essas relações boas. Ana, nesse modelo o time não vai dar o seu melhor. Nesse modelo o time não vai dar o seu melhor, autonomia e confiança. Boa. Então, precisa ter autonomia e confiança. Até porque, Ana, acredito que se não houver autonomia e confiança, o time nem sabe qual é o seu potencial de dar melhor, de fazer o melhor, de entregar melhor, sabe? Porque ele nem está sendo testado. Então, eu acredito que esse ambiente, inclusive, mostra para si mesmo, mostra para as pessoas qual é o seu real potencial. O ambiente realmente com o desafio, porém com a estrutura do time, do líder de sustentar, de ajudar a desenvolver, pô, isso é que vai mostrar, cara, eu sou capaz. Quantas e quantas vezes eu já não fui direcionado, eu já fui acreditado mais do que eu mesmo acreditei em mim. Então, alguém acreditou que eu conseguiria fazer quando nem eu mesmo acreditei. Nesse cenário, eu desenvolvi muito, porque a pessoa viu que eu era capaz de fazer, porém eu nunca tinha feito. Então, do meu prisma, eu talvez não tivesse capacidade. E por ter alguém acreditando em mim e me incentivando a fazer, me dando cobertura, me dando ali espaço, putz, eu entendi que eu consigo fazer e foi aumentando a minha própria régua. Então, esse ambiente, né, de desafio com suporte é o que faz realmente desvenda potenciais, desvenda profissionais, né, talentos que nem mesmo ele sabia que tinha. E esse é o processo que a gente precisa fazer: formar talentos, formar líderes, formar bons profissionais, formar multiplicadores de cultura de liderança, formar multiplicadores de metodologia de liderança, que é a função aqui da Learning to Lead. Trazer esses conceitos para que você consiga ser, dentro da sua célula, um multiplicador de coisas boas desses temas que a gente está falando. Maurição, quais são os maiores sabotadores nesse processo de desenvolvimento e crescimento? Primeiro deles, na minha opinião, é que a gente passa pouco tempo explorando quem nós somos. Então, antes de eu entender o que eu consigo entregar, eu preciso entender quem eu sou, né? O que eu gosto, qual é a minha zona de potência. A gente fala muito da zona, tem que sair da zona, né, como é, meu Deus? Tem que sair enfim, da zona tranquila, tem que sair dessa zona, você tem que buscar novos desafios, mas qual é a minha zona de potência, né? Onde é zona de conforto, né? Qual é a minha zona de potência? Onde que eu sou bom? O que eu sou muito bom de fazer? Boa, obrigado, Sai. O que eu sou muito bom de fazer? Onde que meu potencial vai ser mais impactado? Onde eu vou impactar mais no time? Onde eu vou impactar mais no negócio? Quanto tempo você gasta perguntando a si mesmo ou desbravando a si mesmo em relação a isso? Pronto, esse é o primeiro ponto. Acho que o maior sabotador é quando nem você sabe onde você é mais útil e onde você é mais feliz fazendo aquilo. Eu acho que é um ponto legal. Óbvio, nem sempre você vai conseguir estar ou fazendo aquilo que mais gosta ou na sua zona de potência, mas eu acho que é um ponto importante. E aí, quando você fala no processo de desenvolvimento e crescimento, tem um segundo ponto, que eu acho que é externar muito. O que é externar muito? Para eu conseguir evoluir, eu preciso que Sayana me desenvolva, eu preciso que Ana me diga qual curso, eu preciso que Maurício... eu só não me desenvolvi porque Maurício não falou comigo que tinha live de João. Mas qual está sendo o seu papel na sua busca? Qual está sendo o seu papel em entender o que precisa ser feito, né? Quanto tempo você agrega no seu dia fazendo aquilo que você acredita que vai dar certo? E uma outra dica eu busquei muito referências. Quem são as referências que fazem hoje o que você quer fazer amanhã? Eu vou pensar... E aí tá tudo bem, tá, gente? Mas eu vou pensar assim, Elon Musk, Steve Jobs, excelentes exemplos de
de empreendedorismo, de pessoas inovadoras, mas quem está aqui do seu lado? Um par, um chefe, um colega do trabalho que já é muito bom em alguma coisa que você quer desenvolver. Então, muitas vezes a gente acredita que o bom está longe, que o bom é impossível, que o bom só indo para outro lugar, que aqui onde nós estamos não tem, e tem. Então, a gente precisa aprender a nos conhecermos, a gente precisa aprender a buscar esse conhecimento, não culpar o externo por isso, e precisa reconhecer pessoas que vão nos guiar nesse processo, elas sabendo ou não. Elas sabendo ou não. Então, eu acredito que eu posto vários vídeos, tem, sei lá, 1.000 pessoas assistindo os vídeos. Eu não lembro de conhecer 1.000 pessoas, mas tem algumas pessoas que estão vendo meus vídeos e entendendo e seguindo e acreditando que ao fazer aquilo elas podem conquistar coisas como eu conquistei. E nesse processo de tirar esse véu, desbravando ali seu potencial, sua zona de potência, você consegue desenvolver. Então, esses 3 pontos, para mim, são fundamentais. Então, perfeito, Maurício, excelente pergunta. Emily, essa autoavaliação é mais complicada, na minha opinião. Não, é complicado demais. Aí eu vou te falar o que é mais complicado. Eu tenho 33 anos e eu descobri recentemente o processo de autoconhecimento. Eu julgo que ainda faltam uns 13 anos, assim. Eu acho que eu parei voltei no tempo para aprender sobre mim, estou nos 20 ainda, né? Qual é o grande problema? Porque eu envelheço um dia, né? Então, amanhã já são 13 anos e um dia, e eu ainda estou nos 13 anos. Então, o processo cresce para frente e eu não consigo acompanhar. Então, o que eu busco é um processo contínuo. Então, o que eu estou sentindo hoje? Né? Qual é a minha percepção hoje? Eu vejo que você, por exemplo, está buscando bastante conhecimento, está buscando se capacitar. Pô, isso é sensacional. Então, sua zona de potência pode estar na sua capacidade de desenvolvimento. E aí você está dentro do processo de mentoria e é nosso trabalho também fazer esse acompanhamento e identificar a sua zona de potência. E conforme você vai identificando essa zona de potência, você vai adquirindo essa sensação de eu consigo, eu posso, de confiança, né, de capacidade, e aí um resultado vai gerando outro, às vezes vai ser uma promoção, às vezes vai ser uma boa avaliação, um bom feedback, e aí esses resultados vão, né, já consegui ler um livro, antes eu não li, agora eu li um livro, né, putz, antes eu não passava 30 minutos numa live, estou agora numa live às 8h40 de uma quarta-feira. Essas são conquistas que vão mostrando essa nova versão que você está buscando conhecer. E outro ponto é, busque mentores, né? Você tem um mentor, mas busque mentores também, pares, líderes, aí tem mentores financeiros, espirituais, enfim, que vão te ajudando nessa interpretação também. Pessoas, principalmente, aí tem que ter um ponto, pessoas que você confia. Pessoas que você confia que o direcionamento vai te levar por um caminho melhor, vai te levar por um direcionamento melhor. Beleza? Adorei. Muitas perguntas hoje. E aí, a gente tem sempre, né, as dicas para sair aplicando já no outro dia. Então, eu criei aqui o modelo Decide, beleza? O que é o modelo Decide? Né? É uma série de palavras aleatórias que eu usei aqui para escrever frases interessantes. Beleza? Então, vamos lá. O modelo Decide é defina o contexto. Né? E aqui é muito legal, e eu estava conversando com uma amiga hoje sobre questão de contexto, foi coincidência, mas conversando sobre isso. O que é mais importante para você hoje? Se você pega uma pessoa, e aí Bruno Perino fez um comentário bem legal, tem um homem chamado Warren Buffett, que é considerado o maior investidor da história, ele hoje tem, acho que 98 anos, e ele é bilionário, né? Enfim, se aposentou esse ano passado. E ele fala, cara, para Warren Buffett, que tem, sei lá, 300 bilhões de dólares, $1 bilhão a mais não vai fazer diferença. Então, para o contexto dele, o que é mais importante seria tempo. Então, ele trocaria toda a fortuna dele por tempo, para ter mais tempo de vida, mais tempo com as pessoas que gostam, mais tempo para conhecer esse mundo que está se desenvolvendo, que é diferente do qual ele, né, enfim, viveu. Então, qual é o contexto? Defina o contexto. O que a gente está buscando desenvolver com o time hoje? Cara, é comunicação, é inteligência emocional, é um ambiente de segurança. Qual o contexto? O que a gente percebe? Porque existe muita coisa para desenvolver, né? Você abre a internet aqui, assim como eu estou fazendo agora, deve ter milhões de lives acontecendo com conteúdos extremamente interessantes, assim como esse. Mas qual é o seu contexto atual? O que você precisa hoje? E aí, quando a gente pensa no time, o que o time precisa desenvolver? E aí você tem que fazer mapeamentos, você tem que fazer testes de perfil, você tem que fazer mentorias, tem que fazer cursos, leituras, e acumulando conhecimento e colocando em prática, e a gente tem colocado muito em prática no laboratório de liderança, são depoimentos incríveis, né?
de eu assumir o papel do meu líder, tive que tomar conta da área, e veio essa situação, e eu tive que direcionar, eu tive um impasse, eu tive que resolver, colocando em prática, colocando em prática, colocando em prática, porque o contexto adquirido foi, eu vou aprender para aplicar. Estabeleça limites. Então, apesar de muita vontade, apesar de querer tudo, estabeleça limites saudáveis de coisas, momentos para fazer as coisas certas, momentos para fazerem, para estarem com as pessoas que você gosta. Existe todo um contexto, é igual ir para academia, descanso também é treino. Então, defina ali os limites. Quando eu trago para o time, defina os limites do que, e aí vem muito do que você perguntou, Sai. Como é que eu digo para o chefe que ele é controlador? Então, define esses limites. Você hoje tem essa proximidade para poder falar isso? Se não faz parte do seu contexto desenvolver isso, faz, então beleza. Então comece a construir. E aí vai chegar um momento que ambos vão estabelecer limites. Cara, até aqui eu sei que dá para ir, mais do que aqui eu posso estar invadindo, sendo desrespeitoso, ou deixando a pessoa desconfortável. Tudo depende do contexto dos limites estabelecidos. Cobre critérios. Então, é uma coisa muito importante aqui, principalmente para quem hoje já é líder. Quando você vai avaliar pessoas, quando você vai avaliar potenciais, quando você vai distinguir aquele que foi melhor do que o outro, por exemplo, ou a forma como você vai avaliar um projeto. Quais são os critérios? Então, estabeleça a regra do jogo antes do jogo começar. A melhor coisa que você faz para o time é dizer para o time como funciona, né? Como funciona, ou pelo menos com tudo que você tem naquele momento, né? Tem uma brincadeira interna no meu time que ano passado eu falei que ia ser o ano do tédio. Não, vamos fazer nada, vamos copiar todas as ferramentas, vamos devagar aqui, a gente já tem muita coisa, né? E foi o ano mais maluco que a gente teve em relação a isso. Só que com as informações que eu tinha naquele momento, eu jurava que poderia ser o ano do tédio, né? Fui surpreendido. Então, brincadeiras à parte, define, cobre os critérios, define quais são os critérios, sabe? E alinhe o jogo antes. Incentive a decisão. O tempo todo, a gente vai ver acho que no próximo slide, o tempo todo incentiva a pessoa a falar. Então, eu tenho uma premissa muito legal, dou de dica para você que é líder hoje. A minha opinião é sempre a última. Porque é natural que quando o líder dá opinião, os demais vão no caminho do líder, por uma questão hierárquica, uma questão de respeito, uma questão de admiração. Então, dê sua opinião por último, escuta o que todo mundo está falando antes. Ouve, aprende quais são as percepções, como é que o time pensa, como é que o time age, como é que o time raciocina, as pessoas à sua volta, né? Eu participei de um processo muito interessante na empresa essa semana, onde eu pude ouvir os líderes avaliando outros líderes, sabe? E eu aprendo muito com a percepção das pessoas, porque eu busco o tempo todo tirar vieses, né? A gente tem que tirar esses vieses de como a gente acredita que as coisas são, porque existem outros prismas, existem outros contextos, outros limites, outros critérios, né? A gente precisa estar sempre aprendendo, no seu dia de amanhã. Pode ser que alguém que estava sendo avaliado naquela mesa responda para mim em algum momento. Então, eu estou sempre aprendendo como líderes incríveis pensam, né? Eu tenho uma frase adotada recentemente, é cerque-se dos melhores e forme os melhores. Então, eu estou sempre, o tempo todo, me cercando dos melhores, o tempo todo entrando em projetos incríveis. Tem aqui pessoas que estão em projetos comigo incríveis aqui no chat, aqui na live. Então, eu estou sempre participando e sempre formando pessoas incríveis. Então, eu mesmo busco nutrir o ecossistema do qual eu quero fazer parte. Então, se você é líder hoje e tem um time, qual o seu impacto está sendo na construção de pessoas incríveis? Ou você está usando pessoas incríveis só para se tornar incrível no seu ponto de vista? Desenvolva pessoas, é sempre pessoas, pessoal, sempre são pessoas. Beleza? Dê feedback rápido. João, o que é feedback rápido? É de 1 minuto chegar e falar no ouvido da pessoa e sair correndo? Não, não é isso. Feedback rápido é feedback perto do ponto de ignição. Qual foi o ponto de ignição que fez com que você tivesse a vontade de dar esse feedback? Né? E aqui esqueça o feedback corporativo, aquele que é 1 vez no ano, 2 vezes no ano. Falando de feedback em cima de uma causa, em cima de um acontecimento. Né? Então, tenha esse respeito com a pessoa. Por que eu falo respeito? Se a pessoa vai cometer um erro, você precisa, o quanto antes, ser a pessoa a desenvolver essa pessoa. Então, quando você chega lá e fala, pô, tudo bem, você errou aqui, a gente vai fazer junto, olha aqui como eu poderia ter sido feito. Existe todo um processo de feedback, né, que, enfim, eu posso, inclusive, fazer uma live sobre isso também, mas que você consiga dar esse presente para a pessoa, para que ela tenha a possibilidade de fazer diferente. Pense comigo, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos liderados você optou por não falar, às vezes por vergonha, por medo, por não querer se indispor, e a pessoa foi errando, até que ela se tornou um problema extremamente complexo, extremamente danoso à empresa, ao negócio e a ela mesma, e você teve que fazer uma medida disciplinar, ou teve que fazer um desligamento, ou por falta
dessa condução rotineira dos feedbacks ali rápidos. Né? Então, dê à pessoa a possibilidade dela mudar, dê à pessoa a possibilidade dela fazer diferente. E a gente faz isso quando a gente agiliza esse processo de feedback. E evolua o nível de autonomia. Busque o tempo todo fazer com que o seu time não precise de você. Aí tem pessoas que falam, meu Deus, não vai precisar de mim, eu vou perder minha função. Não. Conforme você vai evoluindo como profissional e se tornando obsoleto para aquele processo que você faz parte, não é que você vai sair. Aí já começa alguns indícios de uma possível promoção, de uma possível movimentação lateral, outro desafio, porque você já está tão bom naquilo que precisa ser bom em outra coisa, que precisa ajudar a empresa de outra forma, de contribuir de outra forma, não se tornar obsoleto ao ponto de sair. Então, muitos profissionais têm medo de dar dicas, medo de dar os direcionamentos, de passar, entre aspas, né, os macetes ali para a pessoa fazer. Não faça, muito pelo contrário. Acelere esse processo, mostre a pessoa como funciona, deixe ela autônoma, faça com que o processo ande mais rápido e se dê tempo para desenvolver outras coisas, se dê tempo para trazer mais riqueza para esse time. Né? Então, se o time está ali desenvolvendo as ações do dia a dia, você está bolando estratégia melhor, está falando com stakeholders, com outros clientes, com outros líderes, com outros times, trazendo inovação para dentro do seu time, enquanto o seu time está conduzindo muito bem um negócio que você ajudou a construir. Então, é mérito seu também. Quando você se torna líder, o seu resultado é o resultado do time, não é seu mais. Né? Então, a gente precisa aprender também a conviver com essa dualidade, com essa mudança. Né? Por isso que liderança, antes de qualquer coisa, quero ser líder, e aí eu tenho que entender esse processo, antes de entrar, antes de achar que eu vou fazer, que o time vai fazer por mim e meu nome, não. Você se torna ali um conjunto, né? Você se torna ali um time, uma equipe, você se torna um grupo de pessoas. Beleza? E aí, para começar amanhã, já aplicando, para começar amanhã, já colocando em prática essas 5 dicas. A primeira delas é, pare de responder no impulso. Gente, acho que a gente falou sobre isso na última live. A gente está o tempo todo pensando em aprender novas habilidades, correto? IA, não sei, PDCA, ferramentas de qualidade, OKR, enfim, todas essas ferramentas que são extremamente importantes, sem dúvida. Só que a gente precisa fazer dar um passo para trás, tipo, que coisas eu já sabia fazer que hoje eu não faço e são importantes? Aqui está uma delas. A gente sempre soube escutar. A gente perdeu essa habilidade, né? Principalmente nesses últimos 10 anos, com o advento de tecnologia, redes sociais, enfim. A gente perdeu a habilidade de escutar. E eu falo de ter propriedade. Perdi bastante a habilidade de escutar. E treino o tempo todo. Porque, para mim, é extremamente difícil, porque nós fomos condicionados a ter que pensar rápido, a ter que fazer rápido, a ter que entregar, a ter que ter sempre a resposta, a estar sempre ativo, sempre disponível, e a gente perdeu a habilidade de escutar. Então, muitas decisões são tomadas erradas porque você não está escutando o seu time, escutando os seus pares, escutando o seu líder também, né? Não está realmente escutando. E, assim, não precisa ir para Harvard, não precisa ir para PUC, não precisa, pode ser, e o estudo é muito top. Mas escutar é um ato de recordar como você fazia, né? Quando você sempre parava, escutava, né? Escutava histórias, né? Assistia televisão, né? Tinha que esperar até 22 horas depois da novela para assistir a tela quente, porque não tinha Netflix. Então, escutar, parar um pouco, escutar as pessoas, entendeu? Nós perdemos essa capacidade, infelizmente. A gente precisa retomar, né? E aí, quando você escuta, você pede a proposta primeiro. Né? Lembra que eu falei que o líder, quando toma a decisão rápido, acaba inibindo ali as pessoas de falar, de trazer as decisões, de trazer os pontos, sabe? Então, escute, retome essa habilidade, é extremamente importante. E aí, Emily, como você falou, é para a vida toda. Você vai estar o tempo todo desenvolvendo essa capacidade de escutar, porque a tendência do mundo, como as coisas estão, é se acelerar cada vez mais. Né? Ana, precisamos ouvir para entender e não para responder perfeito. Eu tenho que me atentar para muitas vezes eu não estar, inclusive lendo aqui, precisamos ouvir, aí eu já quero responder, não, deixa eu ler tudo. Então, a gente precisa, inclusive, se atentar para fornecer, inclusive, a melhor resposta. Né? Eu acho que primeiro é um ato de respeito você escutar, é um ato de respeito, e aí tem que jogar limpo. Se não está com tempo, está com outra agenda, está com outro compromisso, está com outra prioridade, estou com outra prioridade, não consigo te escutar agora, né? E aí, mas dê a devida atenção para o que é importante. O WhatsApp deu uma burlada nesse processo, colocando uns 1.5 lá, enfim. Então,
gente precisa realmente parar, escutar com mais calma, realmente entender o que a pessoa tem para dizer, porque às vezes o segredo do problema que nós temos, estamos pensando naquele momento, está naquela fala ali, naquela frase escrita também, que a gente não está lendo. Muito querem curso de oratória, mas deveriam querer de escutatória. Perfeito. Para mim é 80-20. Escuta. A pessoa que melhor fala é a que melhor escuta. Mas é sem dúvida. Ela vai falar menos, porque ela vai ser cada vez mais assertiva, porque ao escutar ela vai saber exatamente o que ela precisa falar. Sem dúvida. Perfeito, Ana. 2. Defina claramente quais decisões não sobem mais para você. E aqui tem um exercício sensacional. Todo mundo sabe, ou, né, vou melhorar. Todo mundo busca colocar em lista aquilo que irá fazer, né? O que eu vou fazer, o que eu vou alcançar, o que eu quero, e aquilo que você não vai fazer mais. E aquilo que você não quer mais dentro da sua rotina. Então, esse exercício aqui é fundamental. Hoje você consegue chegar para o seu chefe, para o seu time e falar, a partir de hoje, né? O procedimento ABC é de responsabilidade de vocês. Eu hoje não faço mais nenhuma autorização, eu a partir de hoje eu não faço mais, está com vocês. Vocês conseguem ver a possibilidade dessa autonomia junto ao time? É uma reflexão que a gente precisa fazer. O que é que a partir de hoje, o que é que em 2026 não será mais minha função que foi durante alguns anos, ou alguns meses, enfim. O que que será isso? Sem perder a qualidade que você construiu. Porque se você é o líder, aprendeu a construir esse processo, você também tem que aprender a passá-lo e a direcioná-lo para o próximo. 3. Crie critérios simples para a decisão, impacto, risco e prazo. Esses critérios, primeiro, dá clareza para o time, dá clareza para o cliente de o porquê você está tomando aquela decisão e o que vai se alcançar com aquilo. E também dá a velocidade que a gente estava falando. A gente precisa ter decisões mais rápidas. E para ter decisões mais rápidas, você tem que ter critérios claros. Então, ao olhar uma decisão, e aqui, gente, a gente tem várias ferramentas simples. Checklist, troubleshoot, tem ferramentas que te ajudam nessa, né, em processuar essa tomada de decisão, tornando ela com impacto maior, menor risco e dentro do prazo. Né? Então, a gente precisa ter o responsável, o prazo de entrega e o que é que vai alcançar com aquilo. Então, isso dá clareza. 4. Aceite decisões boas e não perfeitas. E aqui é fundamental. Aqui é realmente fugir desse processo do microgerenciamento. Muitas vezes a gente fala muito sobre o perfeccionismo, e eu não quero entrar nesse mérito agora, mas eu acredito que ao se fazer bem, né, coisas boas repetidas vezes, você as torna perfeita. Então, muitas vezes eu não estou conseguindo chegar no perfeito porque eu não estou me permitindo entregar coisas boas. Isso é um processo. Você não começa perfeito do 1, né? Você não começa perfeito da live 1, do story 1, né, da aula 1, da mentoria 1. Você não começa perfeito. Você começa bom. E aí vai tendo cuidado, o carinho, o respeito de fazer boas coisas e, consequentemente, você chega no perfeito. Esse é um processo que a gente desrespeita achando que só é possível entregar quando estiver perfeito. Tem muita coisa de crença limitante em relação a isso que, enfim, dá para a gente bater um papo depois também. Dê feedback focado no processo e não no resultado. E aqui é massa, porque o resultado, né, e aí tem aquele engenheiro de obra pronta, né? Depois que eu estou vendo o problema, todas as soluções se tornam simples, ao meu ver, porque eu já estou vendo o problema. Então, foca no o que foi feito anteriormente que causou aquele problema. Porque depois que eu estou vendo, é fácil dizer, deveria, poderia, conseguiria, e aí você vira um engenheiro de obra pronta. Mas o que houve no processo, que é sua responsabilidade, que não foi bem executado ou não atende mais àquela necessidade estabelecida, que deu errado, gerando esse problema. Então, foca no processo, né? Seja processual. O que a gente precisa adaptar o processo para que a gente tenha um melhor resultado. Fechado? Alguma pergunta, gente? Então, aqui, 5 dicas, né? Tirar print, já começar amanhã, colocando em prática, parar de responder por impulso, escutar mais, definir claramente as decisões que você não é mais responsável, para você dar autonomia para o time, criar critérios de simples para a decisão, clareza, objetividade e velocidade, aceitar decisões boas e não perfeitas, dessa forma você consegue impulsionar o desenvolvimento do time até a perfeição, não começar dela, e dê feedback focado no processo, não só no resultado. Avalie aquilo que fez com que o erro acontecesse, não o erro, porque aí você vai repetir ele novamente. E depois de feito o erro, é muito fácil avaliar por que não deu certo. Beleza? Vamos nessa. E aí, pronto, uma reflexão
que eu quero deixar aqui para quem é líder, mas também para quem não é líder, mas está buscando essa posição. O seu time te procura porque ele confia na sua decisão, no seu ponto de vista, na sua experiência, ou porque ele cria uma dependência tão grande que ele tem medo de tomar qualquer decisão. E você que é líder, né? Entenda, líder forte não decide tudo, ele constrói quem decide bem. Um líder forte, ele desenvolve pessoas fortes, colaboradores fortes, que porventura podem se tornar líderes fortes. Então, pense nisso. Sempre que você vai passando a decisão do seu time, você está oferecendo um ambiente menos propício para que ele cresça. E quando ele não cresce, consequentemente, você não cresce. Então, realmente, busque ser a referência por confiança e não por dependência. E como sempre, a última página eu faço um convite, né? Quem quer participar da nossa comunidade Learn to Lead, receber as newsletters, estar à frente aí das lives e também das mentorias, tem os links. O primeiro link já te dá acesso direto, e o segundo link é aquela, se você tiver, não quero um grupo de WhatsApp agora, mas quero ser informado ali por e-mail, ficam à vontade, é o segundo QR Code também. Né? A aula vai ficar gravada aqui no YouTube, se você quiser, compartilha com o seu time, se fez sentido, compartilha com a galera que vai agregar. Né? O objetivo da gente aqui é realmente trazer conhecimento, formar líderes de alto impacto, formar profissionais de alto impacto e pessoas boas. Quando você aprende a escutar, a dar espaço, a respeitar, isso você não vai usar só no trabalho. Muito pelo contrário, você vai usar na vida como um todo. Então, eu tenho certeza. E aí, depoimento dos mentorados também, que todo o processo de mentoria, ele impacta diretamente ali na vida pessoal também. Beleza, galera? Espero ter ajudado, né? Foi muito bom, adorei as perguntas. Venham com mais perguntas como essa na quarta-feira, né? Quem quiser aí, ao acessar, mandar uma mensagem, trocar uma ideia comigo, estou à disposição, né? Espero que vocês tenham curtido e que vocês apliquem amanhã. Prometam que vão aplicar amanhã os 5 princípios lá que a gente viu, o Decide. Beleza? Obrigado, gente. Valeu.